Galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Instituto Fratelli. Meu nome é Bruno, eu sou monitor aqui do Instituto Fratelli e na live de hoje a gente vai falar sobre o processo de despatologização de gênero e da sexualidade, tá? A gente vai receber aqui os convidados Tiago Silveira Cândido, psicólogo, graduando em psicologia, e o Ângelo Rafael, que é psicólogo também e homem trans. Tudo bem com vocês? Falem pra mim o que vocês esperam dessa live, qual que é a expectativa de vocês. E enquanto isso eu vou vendo se os convidados estão entrando aqui. E de onde que vocês estão, galera? Vão contando aqui pra gente. O Thiago já mandou solicitação, vamos aceitar ele aqui. O Ângelo também entrou, vamos ver se vai dar certo. Larissa de Paraíba, seja bem-vinda. Ó, Thiago, oi Ti, Oi, tudo bem? oi. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem também. Não tá muito barulho aqui? Não, tá tranquilo. Ah, que bom que eu tentei o fone, mas não conectou. Não sei o que aconteceu. Vamos ver aqui que eu acho que o Ângelo mandou solicitação também. Vamos ver se a gente já consegue aceitar ele. Quem mais está Pessoal aqui que com a foi, pessoal que foi Pode. entrando aí quiser enviar live para alguém, quiser colocar notificações pra gente aumentar o engajamento. Olá, Boa noite, Ângelo. Tudo bem? boa noite, tudo e vocês? Tudo bem. O pessoal tá Que perguntando bom se que vai ficar salva sim, né, Bruno? vai ficar salva a live aqui no Instituto Fratelli. Então, eu vou apresentar vocês para a gente poder começar, que a gente acabou atrasando um pouquinho, tivemos uns problemas técnicos, mas agora vai dar certo. Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live. A live de hoje tem o tema de o processo de despatologização de gênero e da sexualidade. Já enrosquei aqui. Hoje a gente vai receber dois convidados especiais para falar com a gente sobre o tema. Eu vou ler o breve currículo deles aqui, tá? A gente vai receber o Tiago Silveira Cândido, que é graduando em psicologia pela Faculdade Anhanguera de São José, Santa Catarina. Tem atuação em atendimento na clínica escola, atuação em atendimento no plantão psicológico aqui do Instituto Fratelli, capacitação de gestão de clínica em psicologia e formação em suicidologia, tá? Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Obrigado. E a gente também vai receber o Ângelo. O Ângelo, ele é um homem trans, bissexual e não monogâmico. Ele atua com psicologia clínica há 9 anos já, atendendo adolescentes e adultos através da abordagem psicanalítica e utiliza a terapia afirmativa como ferramenta essencial do trabalho. Ele é neuropsicólogo, realiza avaliações neuropsicológicas com pessoas que apresentam demandas de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e transtorno do espectro autista, é, altas habilidades e superdotação, e transtorno neurocognitivos. Ele é dono do Instagram, @transnãomono e @psi.endguimarães. Seja bem-vindo, Ângelo. Olá, obrigado, boa noite. Só para falar que esse Instagram mudou, tá? Agora é Psiângelo Rafael. É uma questão da minha transição aí que a gente vai estar conversando, mas só para falar que mudou o arroba, beleza? Maravilha, obrigado por avisar. Nada. Então, vocês pensaram, posso ir falando? Vocês pensaram em mediar? Você quer fazer perguntas? Como é que você pensou, Bruno, em fazer? O, o que ficar melhor para você? Amigo, Tá, a gente vai fazendo essa troca. O pessoal que beleza. tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode ir perguntando também durante a live, né? O que der a gente responde, senão a gente responde depois também, às vezes para não perder o fio da meada. E se puder dar aquela forcinha no engajamento, envia para alguém, clica no coraçãozinho ali para chegar a notificação para mais pessoas, tá bom? Bem feliz de estar por aqui, né? Nesse espaço da Fratelli que sempre leva ao alcance a muitas pessoas, né? A Fratelli tem levantado muito essa bandeira das questões LGBT. A gente teve na terça-feira uma aula aí com 70 pessoas falando um pouco do processo de aceitação, de saída do armário, né? Então, daria uma aula incrível. A gente tentou pincelar um pouquinho essa sopa de letrinhas, né? Então, hoje, poder falar especificamente sobre
a questão de despatologização, um pouquinho da população trans, né? Acredito que dá para a gente aprofundar um pouquinho mais. E, com certeza, com o Ângelo sendo muito fera nisso, a gente vai aprender muito hoje, né? Espero que sim. Bom, gente, como o Bruno falou, né? Eu gosto sempre de me apresentar falando. Primeiro, eu acho importante a gente entender que em 2022 a gente tem que falar se a gente é cis ou se a gente é trans, né? Então, esse é o primeiro aprendizado que eu já tiro desse ano, porque isso vai fazer muita diferença para a gente entender o recorte de onde a gente está saindo, né? Qual é o nosso lugar de fala, de onde a gente está falando, com qual propriedade a gente está falando. E aí, por isso que eu gosto sempre de me apresentar logo de cara como homem trans. Já trago a bissexualidade junto, porque eu acho importante a gente diferenciar o que é gênero e o que é orientação sexual. Mas, né, todos nós vamos ter ambas as questões, tanto de orientação sexual quanto gênero. E a questão da não monogamia, eu trago como, eu acho que, para mim, faz muito sentido colocar no pacote da minha apresentação, como sendo a forma que eu me relaciono. Então, também é um outro recorte, é de um outro lugar que sai essa minha fala, né? E por que eu estou falando isso para vocês? A primeira vez que eu ouvi sobre transexualidade, sei lá, eu acho que era criança, e eu só ouvia sobre as travestis. E as travestis, para mim, eram assim, o que era relatado do externo. Ah, são pessoas que matam, são pessoas que se prostituem, são pessoas violentas. E isso sempre ficou muito marcado para mim como algo ruim para minha vida. E eu nunca tive contato com pessoas trans na minha experiência de vida, assim, na escola, na família, nos lugares que eu ia, não sabia. E aí, quando veio a pandemia, eu tive a oportunidade de ter tempo, na verdade, para poder escutar mais, escutar pessoas LGBTs falando, eu entendi de fato que era transexualidade. E ali no meio eu falei, caraca, eu acho que é por aqui que eu me encontro e tudo mais. Só que vinha com aquela carga da patologia. Então, assim, ai, nossa, será que se eu sou trans, eu sou psicótico? Será que se eu sou trans, eu sou perverso? Né? Será o que a psicanálise traz sobre isso? Será que eu não consegui elaborar bem o Édipo e aí eu virei essa coisa que eu não sei o que é, né? Que é estranha, que é marginalizada. E aí isso gerou muita angústia dentro de mim, porque eu tive que fazer um processo primeiro de despatologizar internamente a minha experiência, para despatologizar externamente a experiência do outro, e aí entender que não tem nada a ver com uma patologia. E aí, claro, quando a gente fala de pessoas e seres humanos, independente se eles são cis ou se eles são trans, eles podem trazer condições psicológicas que precisem de um cuidado, né? Que de fato possam vir a ter uma psicopatologia. Mas não quer dizer que uma pessoa cis vai ter mais ou menos, nem que uma pessoa trans vai ter mais ou menos. É só uma questão da gente entender a individualidade de cada um, a experiência, a vida, a subjetividade. E aí eu trouxe dois marcadores que eu achei muito importante de falar, é que, como antigamente a orientação sexual e gênero eram considerados patologias, a gente tinha como patologia um CID, né? Então tinha lá no CID uma patologia, e aí em 17 de maio de 1990, a homossexualidade saiu, foi tirada do CID-10 como patologia. Então ali a gente já vê, eu nasci em 91, então um ano antes de eu nascer, a gente já estava conseguindo lutar aí para uma afetividade não ser mais considerada uma patologia. Mas a transexualidade, pessoal, só saiu do CID-11 agora em 21 de maio de 2022. Então, olha o tempo que demorou de 1990 a 2022 para a gente, de fato, tentar despatologizar a ideia da transexualidade, né? E aí, eu fiquei assim, caraca, saiu logo agora que eu me identifiquei. E aí isso me deu um alívio enorme como indivíduo, porque eu pensei, então tá tudo bem, não preciso ver isso como uma doença, né? Mas tudo na nossa sociedade, aí eu quero ver até se vocês concordam comigo, que sai um pouco da norma, que sai do padrão, de início a gente tem medo e a gente tende a rotular como algo ruim. Então, assusta, de fato assusta. Até via ciência, né? Pesquisar, trazer informações novas, ter conteúdo, papapá, pra gente, não, então não é patologia, não é tão estranho assim. Aí começa a arrefecer e a gente começa a ver de uma outra forma. Então, o que vocês acham? Assim? Vocês concordam? Vocês também tinham essa sensação de que era doença? Na graduação de vocês tratavam como doença? Amigo, é tão interessante tu trazer isso, né? Essa ideia do que é ser travesti, do que é ser trans, né?
que está tão enraizado culturalmente já como um estigma, né? É ser desse jeito, e isso vem aí impregnado na sociedade, onde as pessoas já crescem e nascem com uma determinada ideia, né? E até mesmo na ciência, o quanto às vezes tem sido atrasado poder estudar sobre isso, né? Tanto que a homossexualidade, né, em 90, e agora em 2022, a despatologização da palavrinha sempre dá um trava-língua, né? Sobre a transexualidade. Né? Então, o quanto a gente ainda tem que lutar e levar informação e criar esses espaços de diálogo, né? Até mesmo, eu digo, estando aí no último semestre da universidade, o quanto eu precisei levantar a mão, o quanto eu precisei questionar, o quanto a literatura é extremamente heteronormativa, né? Traz exemplo para um homem, para a mulher. E aí eu tenho uma professora, a gente estava tendo aula sobre terapia sistêmica, casais, e ela trazendo vários casais fora da heteronormatividade como exemplo, assim. É aquilo dava um bug na cabeça do pessoal. Exemplos simples, né? Mas o quanto a gente tem que ainda correr atrás, evoluir e produzir, né, conteúdo de fato como ciência e como ferramenta para que as pessoas estejam habituadas sim, a lidar e atender pessoas LGBTs, né? É. Sim. E é Aqui na minha não é diferente, perdão. Não, pode falar. Aqui na minha também não é muito diferente. Eu acho que aqui no Sul, principalmente, né, a gente tem uma luta muito maior, o pessoal é muito conservador e toda oportunidade que eu tenho de trazer, aqui na minha faculdade eu sou conhecido como o militante, o mimizento, porque qualquer coisa eu trago a pauta LGBT no meio. Porque eu acho que as pessoas precisam falar sobre e muita gente não tem o mínimo conhecimento. Por exemplo, na minha faculdade, a gente fez um trabalho recentemente junto com o COA, que é o Centro de Orientação e Aconselhamento aqui de Curitiba, que faz testagens de STs e distribuição de PEP, PrEP para toda a população, não só para a população LGBT. E as pessoas tinham várias dúvidas sobre e não entendiam o porquê que é tão difícil para um homem trans, por exemplo, achar um ginecologista que saiba da condição dele para ser atendido, que saiba tratar sobre os hormônios, sobre qual vai ser a diferença daquele corpo. E é muito difícil porque na graduação não é ensinado somente o órgão sexual e que as pessoas têm pênis e vagina. E as pessoas são mulheres com vagina, homem com pênis. Passou disso, ninguém conhece, ninguém sabe lidar com essa população. E aí, para a gente poder trazer isso para uma sociedade, a gente tem que começar essa luta lá na academia, trazer essas informações lá dentro, né? Nossa, perfeito. Na minha graduação, gente, eu não ouvi a palavra transexual uma vez, assim. E se tinha cadeira de gênero, por exemplo, que ia falar mais da questão do feminismo e tudo mais do que a pauta LGBT em si, negritude e tudo mais, era optativa, né? Não era nem como obrigatória, assim. E aí é muito estranho, porque você se forma, e aí você se depara com um público que você fala, caraca, e agora? Para onde eu vou? Né? Aí você tem que começar a procurar. Acho legal esse jeito da Fratelli, né? De trazer mais informação, curso de capacitação, que a gente começa a ter que procurar desses lugares, né? E aí um livro que eu queria já indicar para vocês chama O Cis no Divã. Esse livro ele é muito legal porque ele está falando para o Ti que ele abriu a minha mente, porque ele vai exatamente mostrar o quanto a psicanálise ela foi criada com base, né, no recorte histórico, social ali daquela época e o quanto isso perpetua a cis heteronormatividade. E aí é legal porque eles trazem uma coisa que eu fiquei, caraca, isso acontecia na minha graduação. Eles chegaram a comentar que eles fizeram algumas passagens de supervisões de estudos de caso da graduação, onde o professor ia fazer a supervisão e não perguntava, por exemplo, se o paciente era LGBT. E a minha graduação também isso não acontecia. Nem entrava, né? Tipo assim, não era uma questão a ser perguntada ali, sabe? E aí hoje eu falo, gente, que absurdo. E aí, o pessoal tá perguntando o nome do livro, né, gente? Cis no Divã, é maravilhoso. Pode comprar, eu apoio. E aí, alguns conceitos que eu queria trazer rapidinho, assim, só pra gente não deixar muito solto também. Primeiro é falar de disforia de gênero, né? Como o Bruno falou, muitas pessoas não sabem nem o básico. Então, que diabos é disforia de gênero? Eu não entendia, eu não sabia que eu tinha, até eu começar a fazer minha psicoterapia, tá em grupo de pessoas também trans, que falavam da disforia deles, e aí eu entendi, caraca, então esse sentimento que eu tinha era uma disforia,
Então, a disforia nada mais é do que um incômodo que a gente tem, ou com alguma parte do nosso corpo, com alguma parte de algum comportamento, de alguma atitude do outro que atinge na gente e que não legitima o nosso lugar e o gênero que a gente se identifica. Então, por exemplo, né? Uma vez eu fui para o shopping e agora na época de pandemia é maravilhoso porque você usa máscara, cabelo curto, né? Aí você usa um binder, ninguém vê que você tem seios. Então as pessoas geralmente te tratam no masculino, que é como eu quero que me tratem. Só que aí tem, às vezes, homens cis, provavelmente, que olham para o meu rosto, eu de máscara, olham para o meu peito, depois olham para o meu rosto para entender qual que é o meu gênero. Então, o quanto o nosso gênero ainda está ligado a esse corpo biológico. E é isso que a gente está tentando desconstruir hoje. Gênero é uma construção social, não tem a ver com o corpo, né? O corpo, o sexo biológico é uma coisa e gênero é outra. E aí isso incomoda muito, né? As pessoas trans falam assim, estou disfórico hoje. Então, é quando aquele incômodo que você tem com o seu corpo tá muito naquele dia. E você não queria ter aquele corpo, você não se identifica. A voz um pouco mais fina, você fala, porra, aí eu abro a boca, ela, senhora, não sei o que, ai, gente. Então, isso é a disforia, né? Então, isso é o que as pessoas trans e as travestis sentem quando a gente acaba não respeitando o pronome da pessoa, como ela quer ser respeitada, ou quando a gente faz perguntas invasivas e a gente entra na questão do outro conceito que eu ia trazer da transfobia. Então, o que na verdade é a transfobia? É um medo que as pessoas têm das pessoas trans, mas quando a gente pensa em fobia como patologia, né, na psicologia, a gente entende que é um medo irracional, que é aquela reação muito exagerada, muito ansiogênica, né, que beira um pânico praticamente. E aí você vem com uma aversão muito grande, nojo, raiva, e aí você joga isso naquela pessoa, naquele corpo ali, de uma forma que você às vezes nem percebe que vai ferir aquele corpo. Ainda mais quando é uma transfobia velada. Então, eu vou trazer um exemplo da minha vida para vocês, né, que eu estava conversando com o Ti sobre isso. Eu estava divulgando um projeto, já vou até divulgar aqui para vocês. O nome do Instagram chama Grupo Travessia. É um projeto para pessoas trans, familiares de pessoas trans e adolescentes trans. A gente está montando grupos terapêuticos para essas pessoas. Eu vou estar conduzindo junto com mais outros 3 homens trans, então a gente vai dividir os grupos. E aí eu resolvi divulgar em todos os lugares que tem psicólogos dos grupos de WhatsApp, divulgação. E aí veio uma pessoa entrar em contato comigo falando que queria que eu tirasse a divulgação, porque não queria o nome dessa pessoa atrelado à minha transformação. E aí outra palavra que não é legal a gente usar, né? A gente transiciona, a gente não se transforma. Aí eu tava brincando com um amigo meu trans, a galera acha que a gente vai tomar testosterona e vai virar o Hulk, né? Vai ficar grandão, fortão, verde. Tipo, não. E aí, isso foi uma transfobia velada. Foi do tipo assim, foi bem escrachada, quando eu falando para vocês foi bem escrachada, mas foi velada na hora porque é uma pessoa que me conhece há muitos anos e que veio com aquele jeitinho malemolente, assim, tipo, olha, mas, né, como que é o seu nome agora? Qual que é o seu pronome? O que isso tem a ver? Por que você divulgou? Vamos fechar o grupo, a gente não usa mais o grupo. Então, assim, tomar cuidado que a gente acaba reforçando muitos comportamentos automáticos, que todos nós somos racistas e transfóbicos, que a gente aprendeu desde a infância que não era legal, que essas pessoas não são legais, que essas pessoas são estranhas. Então a gente também reproduz, mesmo a gente sendo trans ou LGBT, a gente também reproduz essas violências, né? E aí a transfobia vem desse lugar. Pode falar, Ti, você tá querendo. Amigo, acho que é interessante a gente falar que um corpo trans não é bagunça, né? As pessoas acham que tem toda a liberdade do mundo para perguntar se fez cirurgia ou não, se tem pinto, se tem vagina, né? Ninguém sai perguntando isso para uma pessoa heterossexual, né? Não. E não é porque fez cirurgia ou não que vai ser mais trans ou menos trans, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa é sexo biológico, outra coisa é como a pessoa se identifica. Então, não precisava nem falar isso, né? Isso teria que ser mais do que óbvio para a galera da psicologia. Mas acho que é muito importante a gente ter isso muito claro na nossa prática profissional, para não estar saindo por aí como uma pessoa transfóbica na clínica, né? Sim, eu não sei se todo mundo aqui acompanha o RuPaul Drag Race, mas a gente tem um caso bem recente que dá para exemplificar bem. A drag Trinity the Tuck, ela se assumiu como uma pessoa trans não binária recentemente. E aí começaram uma enxurrada de questões para ela. Você começou a transição, como é que vai ser sua transição? Você vai fazer cirurgia? Você vai tomar hormônio? Como é que vai ser? Quando começa? Porque a gente não está vendo a diferença. Como é que você quer ser chamada a partir de agora? E aí ela ficou assim,
extremamente confusa e lançou uma nota falando que ela é uma pessoa trans não binária e que para ela ser uma pessoa trans não binária, ela não precisa fazer nenhum processo, que é como ela se sente, é quem ela é. Ela se vê assim, ela diz que no momento ela não se sente confortável para iniciar uma transição hormonal ou cirúrgica, além das outras cirurgias que ela já fez por conta da drag dela, e que essa é quem ela é. Ela só queria que as pessoas soubessem a identidade dela, mas que ela vai manter o corpo que ela tem até hoje porque ela se sente confortável nele. Nossa, perfeito você falar isso, porque quando a gente fala de disforia, né, se vocês tiverem curiosidade de olhar o DSM-5, lá, quando um médico vai, por exemplo, iniciar uma hormonoterapia, ele vai colocar como CID disforia de gênero, que é como está relacionado lá no CID. E aí, o difícil é que, falando na medicina, nessa questão da patologia, as pessoas querem enquadrar todos os corpos numa normativa, né? E isso não é só com a transexualidade, isso com qualquer outra coisa. Por exemplo, se a pessoa é autista, ela tem que ser muda e não pode nunca falar. Tá, mas e um autismo leve, que a pessoa super se dá bem, trabalha com comunicação e aí ela não vai receber o diagnóstico porque ela não tem aquele padrão? Então, assim, isso também acontece com a disforia. E eu vou trazer um caso para vocês que eu sofri dentro da área da saúde por conta dessa patologização e dessa necessidade de enquadramento, assim, numa norma, né? Eu queria ir numa endócrino para tirar dúvidas sobre hormonoterapia. E aí ela olhou para mim e falou assim, eu falei, mas eu tô com muita dúvida, eu ainda não tenho certeza se é isso que eu quero. Eu acabei de fazer minha transição social, agora que eu tô falando para as pessoas como que eu quero que me chamem e tudo mais. E aí ela veio falar assim, não, então você não é um homem trans, você é uma pessoa não binária. E aí, a não binariedade é super mal vista, porque ela é como se fosse um lugar que não existe. E aí essa médica veio falar para mim se deveria existir só mulher cis e mulher trans, homem trans e mulher e homem Meu trans, Deus. homem cis e homem trans só. Não binariedade não deveria existir. E aí eu saí de lá indignado, porque eu pensei assim, cara, e daí? E se eu for, de fato, me identificar como não binário? Eu também tenho o direito de hormonizar, como qualquer outra pessoa. Isso não vai me enquadrar ou não. Mas por quê? Porque ela pegou uma norma de um DSM e falou assim, não, se você não tem tanta disforia assim, você não precisa de hormônio, então eu não vou te passar hormônio. Mas quem tem que decidir, quem quer modificar o corpo, sou eu, não é o médico. Ele tem que estar ali falando o que tem que ser feito, qual dosagem precisa, como que é o que é reversível, o que é irreversível, como que é a rotina, né, de hormonoterapia, de exame de sangue, tá? Isso ele tem que fazer. Agora, eu, junto com ele, vamos pensar se a minha saúde permite ou não. Ponto, acabou. Né? É E mais aí, essa ideia. Pode Pode falar, falar. tia. Não, eu eu só falei ia, que con- qual que eu é a só melhor ia, con- estratégia. eu só ia Conclui, concluir pode que, concluir. e só para falar, né? Hoje, dia 14 de julho, é o dia da visibilidade não binária. Então é importante a gente estar falando Sim. sobre isso, porque hoje é o dia das pessoinhas. Eu estava até conversando esses dias com alguns colegas, assim, o quanto ainda tem essa ideia da literatura, da medicina ou da psicologia, isso, encaixo nisso ou encaixo aquilo, né? E eu não paro para escutar a pessoa, o que ela está sentindo, o que ela pensa, ou como ela se vê, como ela se percebe. Eu estou mais preocupado em patologizar onde ela vai se encaixar, ou como eu quero que o corpo dela seja, porque ela se identifica ou se percebe de outra forma. Né? E a gente, como profissional, a gente tem que ter muito claro, antes de pensar em qualquer diagnóstico ou qualquer caixinha, né? Vamos escutar essa pessoa, né? Acolhimento. Vamos ver como ela se sente, como ela se percebe. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi em 2018 que a psicologia mudou aquele processo que as pessoas trans tinham que passar por 2 anos de terapia para que o psicólogo dissesse se a pessoa era trans ou não, não era? Eu Ou acho que sim. psiquiatra. Tem alguns médicos que ainda pedem laudo, mas a maioria não pede mais. E assim, a psicologia tem uma dívida imensa com a população trans, imensa, Sim. porque foram anos de violência. Uhum. Exato. Amigo, tu Eu podia falar fui. um pouquinho, Pode falar. para ti o que é ser não binário, né? Para o pessoal entender um pouco. Nossa, e isso é uma questão muito grande para mim, porque me atravessa o tempo todo, né? Eu fico entre eu sou um homem trans, eu sou trans masculino não binário, o que que eu sou? E aí é tão diversa a identidade de gênero. Dentro da não binariedade, a gente tem mais de 50 tipos de gênero, que assim, nossa, você pode se encontrar em muitos, né? Talvez até em mais de um tipo de gênero e tá tudo bem.
E aí uma coisa Resumindo um importante de pouquinho para o falar. pessoal entender aí. E é importante falar primeiro que ser transexual é uma questão de autodeterminação, né? Você vai chegar à conclusão. Então, não é o outro que vai falar você é trans, que é isso que a gente está falando da não patologização e tudo mais. Para mim, aí eu vou falar individualmente, para mim, a pessoa que é trans, na minha percepção, isso é bem individual, porque vão ter pessoas que vão ir contra isso. Na minha percepção, qualquer pessoa trans já é não binária. Por quê? Porque na minha percepção, qualquer pessoa que já sai da lógica vagina, mulher, pênis, homem, já é não binário, que já saiu da lógica binarista de corpo, genital e ser gênero, né? Compatível com a genitália. Mas o que acontece? As pessoas trans, querendo ou não, elas querem ter um espaço de fala, elas querem ter uma validação. Então, muitas resolvem entrar ainda e manter de forma, digamos assim, um padrão ainda social. E aí, por isso, vão para a hormonoterapia, né? Não só pela disforia individual, mas pela violência que elas sofrem da sociedade, elas querem performar aquele lugar para ser visto como homem ou como mulher, independente de ser trans. O não binário, ele já flerta com várias coisas, né? E aí é engraçado porque muitas pessoas vêm trazer assim, então você não é uma pessoa não binária, você tem que ser andrógena. Você tem que ter elementos masculinos e femininos para ser não binário. Gente, nada a ver. Isso é expressão de gênero, cada um vai se expressar do jeito que quiser. A não binariedade é exatamente sair dessa lógica e entender que você não é o seu gênero não tem a ver com a sua genitália, não tem nada a ver com a sua genitália, e entender que você pode ser livre para se expressar da forma que você quiser. E aí a dificuldade das pessoas cis é entenderem que a partir de agora, você quando conhecer alguém, você tem que perguntar como que essa pessoa quer ser chamada, porque ela pode vir com o pronome neutro. Você olha para ela e você acha que é uma mulher cis porque ela performa uma expressão de gênero mais feminina. E aí você vai lá e pergunta, mas a pessoa quer que você chame de elo, de ele, no pronome neutro. Então, para respeitar, é sempre importante perguntar qual que é o pronome se tiver dúvida. É melhor perguntar do que tentar deduzir. E aí, dentro da não binariedade, existem as pessoas agênero, que são aquelas que não se identificam com nenhum tipo de gênero. Tem gênero fluido, que se identifica tanto como homem quanto mulher e fica fluindo. São os mais comuns, né? Mas, gente, tem muito. Eu conversei com uma trans não binária, esses dias a gente fez uma live, e ela é xenogender, né? Eu não sei falar em português, gêneros, que tem a ver com você se conectar, por exemplo, com coisas que não tem a ver com construção social e humana, mas você se conectar com a natureza, por exemplo. Então, é um gênero mais voltado para elementos da natureza. Então, gente, é tanta possibilidade, Nunca tinha ouvido falar. Pois é, que você não precisa se enquadrar, entende? Então, a não binariedade, eu vejo ela como um lugar mais fluido que existe, só que é o mais angustiante, porque você não tem um marcador no rosto. Por exemplo, se eu tiver barba, a galera vai me chamar de ele, né? Enquanto uma pessoa que é não binária e prefere o pronome ele, mas tem peitos e não tem barba, e aí? Né? Então, é um lugar mais angustiante ainda, eu acho, sabe? Que não tem muito marcador no corpo. A galera tá muito ainda preocupado, né? Ou com essa ideia de que ou é uma coisa ou é outra, né? Foge disso. A sociedade ainda não tá preparada, né? Para lidar, vai precisar se desconstruir muito. Muito. Tudo hoje em dia é em caixinhas, né? A gente tem que encaixar. Tem alguém fora que eu tenho que colocar dentro de algum lugar porque tá desorganizado isso daqui. Não tô entendendo. É isso que a sociedade pensa. Não, e é engraçado que, por exemplo, eu já sofro algumas coisas da própria comunidade trans. Ó, a nossa live hoje, eu coloquei meu nome de registro entre parênteses, porque as pessoas ainda não, eu ainda não modifiquei, não retifiquei meus documentos, e eu ainda não mudei no CRP. Então, por uma questão ética, eu preciso colocar o nome que está de registro lá. Só que vem umas pessoas trans perguntar para mim assim, por que você está deixando seu nome morto? Nossa, isso é horrível, que violência. Eu, calma, gente, deixa eu explicar, né? Para mim, eu como indivíduo, minha subjetividade, não tenho receio de saber o meu nome, de registro, porque o meu nome na minha história foi o nome que eu tive que me apropriar, que tem uma relação com a minha história de vida, com a minha avó, que já faleceu há muito tempo. É uma herança familiar. Então, para mim, como indivíduo, não tem problema. Mas muitas pessoas trans vão ter problemas com isso. Então, assim, não pergunte nome morto. O ideal é que você não pergunte. A pessoa se apresentou daquele jeito, pronto, acabou. A não ser que ela queira falar. E se ela quiser falar, gente, tá tudo bem, porque é a história dela. Ela tem esse direito. Só que é engraçado que as pessoas já querem me enquadrar. Não, peraí, você é homem trans, então você não pode deixar o seu nome morto aparecer. Uai, por que não?
entende? Aí eu vejo o meu ponto da não binariedade tá ali, tipo, não, mas por que não? Por que eu não posso transicionar? Por que eu não posso ter uma expressão de gênero quando eu quiser? E se eu quiser ter barba e peitos, qual o problema, né? Só que isso é muito chocante para a sociedade. Exatamente porque a cabeça ainda é muito binária. Amigo, Pode falar. a gente falava na terça-feira um pouco na roda de conversa sobre a autoaceitação e o processo do armário, né? Que muitas vezes uma pessoa trans ela precisa sair do armário várias vezes, né? Mais do que um homem gay, uma mulher lésbica, né? A gente já tem um pouco desses privilégios, de certa forma, né? Um exemplo é que precisou primeiro sair do armário com uma mulher lésbica e depois com um homem trans, né? Quando que foi para ti esse processo de começar a se dar conta e ainda tendo consciência por estar na psicologia? Nossa, boa pergunta. Eu sempre soube que eu era bissexual, então eu sempre gostei de meninos e meninas, e isso pra mim nunca foi uma problemática. Só que quando eu saí do armário, eu entrei em confusão. Eu falei, putz, será que eu gosto mais de mulheres? Será que eu gosto mais de homens? O que eu faço? E aí, para enquadrar dentro da comunidade, eu comecei a querer performar o ser lésbica para me sentir bem aceita naquele ambiente. Então, eu comecei assim. Só que eu já gostava de traços masculinos, de expressão de gênero masculino sempre. Desde sempre, assim, na minha adolescência, eu já gostava de roupa mais larga, sempre quis estar cabelo curto, mas eu era muito podado pela família, né? A profissão também entra muito nisso, tipo, tem que performar aquela ideia do psicólogo, que não pode decote, não pode isso, não pode aquilo. Podia nem pintar a unha, dependendo do professor falar, não pode nem pintar a unha. Umas coisas que você fica, gente, não faz sentido, né? Desde quando isso vai ser questão para uma fala, né, de sofrimento do outro, enfim. E aí eu ficava assim, agora eu quero cortar o cabelo. Aí para mim foi angustiante, porque eu pensei assim, vão agora saber que eu gosto de mulheres, porque vão me ler como lésbica. E me liam, e hoje ainda me leem muito como sapatão. E tudo bem, me liam até então como sapatão. E aí, para eu estar nesse lugar, a psicóloga lésbica foi difícil. Foi difícil porque eu fiquei com medo de perder paciente. A maioria dos meus pacientes eram idosos, então eu olhava meio estranho, não confiava muito em mim pela cara de novinho. Aí eu olhava e falava assim, não sei se esse trabalho vai ser bom. Mas conforme eu fui me sentindo mais confortável comigo, mais confortável me senti no papel de profissional também. E aí meu trabalho deu um salto qualitativo muito grande depois que eu saí do armário pela primeira vez. E aí, no meu Instagram, quem tiver curiosidade de ir lá fuxicar, né? Que aí eu não tenho problema de mostrar como eu era. Eu tinha cabelo grande e aí eu cortei. E aí eu postei uma foto com cabelo curto, falando de transformação, papapá. Então lá tem todos os meus passos. E aí, quando veio a questão da transexualidade, eu falei, caraca, agora já era, né? Porque eu vou querer mudar o nome, como é que as pessoas vão me ver? Eu já tô há 9 anos na minha carreira, as pessoas já têm o meu telefone, já me indicam como ela, papapá, como é que eu faço? E aí eu senti necessidade de criar o Trans Não Mono, né? Então sejam todos muito bem-vindos. E o Trans Não Mono virou, é profissional, mas também é meio que um diário pessoal. Então eu comecei a falar da minha transição ali para eu me aceitar, para eu me conectar comigo. Então eu comecei a falar de mim sem medo de ser eu, porque eu não falei no outro Instagram desse novo. Então ali já começou só a comunidade a entrar. Quando eu fui começando a ter coragem, eu fui mudando. Primeiro mudei o IG, aí depois mudei, né, discretamente, coloquei o Transnomono lá no outro Instagram, no Psiângelo Rafael. Aí agora eu mudei de vez. E aí foi um passinho. E aí o que eu tô fazendo? Tô fazendo de forma orgânica. Algumas pessoas já se tocam, e super respeitosos já me chamam de Ângelo, sem nem falar nada, quando vão me indicar paciente. Tem outros que vieram me perguntar e quiseram saber, e aí eu explico um pouco, quando são colegas, eu me sinto à vontade. E tem outros que até agora não se tocam. Tá lá Ângelo, mas ainda vem me chamar no meu nome de registro. E aí eu fico só, tá bom. Aí se eu quero militar, eu milito, se eu não quero, também não milito. E aí, eu estou no nível da minha carreira onde eu também já posso escolher o tipo de paciente que eu quero atender. Então, com o Transnomono, eu comecei a nichar. Foi muito legal. Agora eu atendo mais trans, mais galera LGBT. Isso me deixou muita vontade na minha profissão como clínico. Agora, em avaliação psicológica, eu ainda atendo de tudo. Porque eu atendo muita criança. Então, atendo famílias de tudo quanto é tipo. E aí, lá é que eu ainda estou tentando ver como que eu me apresento. Porque é muito legal, porque eu tenho até que parabenizar o Instituto. Quando eu falei, gente, estou em transição de gênero, eles mudaram o meu nome lá no registro, nunca erraram o meu pronome, me apresentam como Ângelo para os pais que eu vou atender, só que os pais ainda querem, porque querem errar.
Então, ó, tem pais que são transfóbicos, e aí eu ainda não sei como manejar, é algo que eu ainda estou pensando. Mas, assim, a empresa comprar briga por você, nossa, é a melhor coisa que existe, assim. Eu tenho um carinho muito grande por eles, sabe? Então, assim, hoje, quanto mais eu me libertei, mais eu me conectei comigo, menos eu tenho receio das pessoas virem falar qualquer coisa, sabe? Então, assim, se me vê na rua, e a não monogamia, comecei a bancar a não monogamia, por quê? Porque meus pacientes podem me ver um dia com um contatinho, outro dia com outra pessoa, outro dia de trisal, e aí vão olhar e falar, nossa, meu terapeuta já sabe, tá lá, quiser conversar. E foi legal porque agora eu tô atendendo casais não monogâmicos também. Então já tá vindo essa demanda para mim, trisais e tudo mais. Então eu comecei a perceber que me mostrar profissionalmente, na verdade, acendeu mais ainda a minha carreira do que ficar atrás de um cabelo que eu me escondia para ninguém ver que eu era bom no que eu fazia, sabe? Mais ou menos por aí. É muito bacana escutar isso, né? E perceber cada vez mais que as pessoas se conectam com pessoas de verdade, né? De ver quantos profissionais, de certa forma, que sustentam um personagem por aí, né? Isso vai muito de encontro Muito. também o que eu tenho construído na psicologia, né? Podendo me posicionar no perfil como homem gay. O quanto foi difícil pensar, nossa, eu atendo vários pacientes mulheres cis, e aí, como é que vai ser? Sabendo que eu estudo mais questões LGBT, né? Então, eu fico pensando aqui no teu lugar, né? Como entras, que bacana poder bancar isso, poder sustentar, e aí uma instituição que super apoia. Nossa, é muito bom. Pode Até falar. porque durante anos na psicologia você poderia estudar a psicanálise, por exemplo, mas o psicanalista não poderia exercer se ele fosse gay, né? Lembra Aham. que tinha isso também, porque era um pervertido, era uma pessoa que estava provavelmente com seus transtornos, e até isso tem sido desconstruído, né? Por que que o psicólogo não pode ter algum transtorno, no caso de psicólogo que tem depressão? Ele vai deixar de atender. Então, por que que a sexualidade de alguém ia interferir nisso e uma depressão não? É, é uma coisa que não faz o mínimo sentido, né? Exato. E assim, as pessoas têm que entender que psicólogos são humanos, gente. A gente vai ter crise de ansiedade, a gente vai ter pânico, a gente vai ter depressão. Cada época da nossa vida a gente vai estar de um jeito. Às vezes a gente vai ter câncer, vai ter que parar de atender, ou a gente vai ter que falar para os nossos pacientes. Na minha questão da transexualidade, muitos já souberam pelo Transnomono, porque antes dele eu já tinha um Instagram que eu falava de questões lésbicas com uma amiga minha. Então, muitos já me seguiam lá, eles só vieram para o Transnomono. E aí já começaram a atualizar o pronome comigo, mas tem pacientes que ainda não sabem, e eu vou contando aos poucos, eu vou verificando se vale a pena, se não vale, se eu vou querer continuar atendendo aquela pessoa. E eu só comecei a questionar isso por conta da hormonoterapia. Porque talvez, se eu não mudasse, por exemplo, a minha voz não fosse ficar mais rouca, mais grave, né, eu não começasse a ter mais visibilidade, passabilidade de gênero masculino, digamos assim, talvez eu nem falasse, só deixasse, tá bom. Porque eu não me incomodo. Assim, claro que eu quero que respeitem o meu pronome, é ele dele. Mas se a pessoa me chama no feminino, eu não me sinto menos do que isso. Por quê? Porque aí eu já acho uma questão de militância do feminismo. Do tipo assim, por que eu tenho que me. Como homem. Amigo, tá sem áudio? Voltou? Voltou. Entrou uma Voltou. Aham. ligação aqui. Ah, tá. Nossa, eu tô preto aqui. Não dá pra. Tá preta a minha tela. A sua tela, a Aqui, gente tá vendo você. aqui tá vendo Uai, gente. normal. Tá, eu não tô me vendo, não, então eu vou falando aqui. Tá. Então, e aí, o que que eu penso? Por que que eu, como homem, vou achar ruim me chamarem de mulher? Né, de feminino. Ah, porque você é um homem gay, por exemplo. Ah, você é muito afeminado. Por que que eu vou achar ruim? Por que que eu tenho que desmerecer o feminino? Por que que eu tenho que subjugar? Que é outra questão de gênero que a gente tem que, sabe, batalhar por esse lugar também. Então, assim, claro que eu estou escolhendo ainda os pacientes que eu vou falar e tudo mais. E eu queria aproveitar e ler um trecho do outro livro que eu quero indicar para vocês, que é esse daqui, dá para ver? Uhum. Tá. Uhum. Dá sim. Tá. Relações de Gênero e Escutas Clínicas. É o José Stona que organizou, então são vários artigos pequenos, assim, muito gostosos de ler. E aí teve um artigo que eu tô apaixonado, e aí ele vai falar assim, ó, uma autora falou sobre diagnóstico. Se os freudianos procuram encontrar verdadeiros transexuais para permitir o acesso protocolizado aos cuidados, a abordagem lacaniana, mais categórica,
brande liturgicamente o diagnóstico de psicose. Então, aí, ó. Então, assim, se os psicanalistas acham que a gente tem que achar um diagnóstico para falar essa pessoa tem que ser cuidada, né? Os lacanianos vão pelo diagnóstico da psicose. Na linhagem do mestre, ou seja, de Freud, as abordagens de muitos lacanianos são nada mais do que as variações sobre o mesmo assunto. Um analista reduz o transexualismo a uma identificação psicótica, simbiótica da criança com a sua mãe, por fora a inclusão do nome do pai. Ou seja, está exatamente naquela borda da psicose ali. Um outro coloca-o fora da fronteira entre psicose e perversão. Um terceiro considera como paradigma da patologia de identidade sexual própria a toda organização psicótica. E muitos são os que exilam os sujeitos trans no fora do sexo devido à sua recusa em reconhecer o falo simbólico. E aí aqui a gente vê de novo o falo como centro, né, da teoria, e é isso que a gente tem que desconstruir. Por quê? Né? Aí a gente vai entrar em machismo, patriarcado, papapá. Então, assim, aqui eu queria trazer esse livro como indicação para vocês entenderem que ainda existem muitos profissionais que vão por essa lógica, porque foi como eles aprenderam e como eles se formaram. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente que é mais jovem, principalmente, se atualizar, né? Atualizar os nossos pacientes, deixar a população com mais consciência para procurar até o profissional que eles querem ser atendidos. Porque ele pode ir num profissional que ele confia e esse profissional patologizar. E ele sair de lá pensando, nossa, então eu tenho que procurar a cura gay, entendeu? Eu tenho que procurar a cura trans, então, já que eu sou errado aqui, né? Uhum. Isso é muito comum. Inclusive, eu vou aproveitar e pegar um outro livro aqui para indicar também para vocês, que eu não sei Tá. se vocês conhecem. Adoro indicações. Ai, eu amo! Eu preciso tirar onda agora. Posso falar? Pode. A Tamires, né, que é a escritora do Minha Criança Trans, a gente fez uma live juntos, maravilhosa, se vocês quiserem estar lá no Transnomono. E aí ela abriu um post que ela vai fazer uma nova edição desse livro. E aí ela falou para cada um escrever um depoimento para estar nesse livro. E o depoimento que seria escolhido seria o que estaria na nova edição. E foi o meu depoimento. Estou me sentindo. Olha que legal! Eu estou muito feliz. Ela vai mandar o livro para mim com o meu depoimento. E aí eu mostro para vocês depois. Mas esse livro é incrível, porque é o relato de uma mãe, né? Pode falar um pouquinho, já que você já leu. A Tamires, ela é aqui de Curitiba. Ela é maravilhosa. É mãe de uma criança trans. Aqui no livro ela conta de quando a Agatha estava mais ou menos de 3 a 5 anos. Estava se descobrindo como uma criança trans e tiveram algumas experiências ruins e boas com alguns profissionais. Mas o primeiro profissional psicólogo que atendeu eles acabou meio que falando que o erro era dela, que ela tinha que reforçar o masculino naquela criança, porque ela não podia incentivar e tudo mais. Infelizmente, muitos profissionais ainda fazem isso, tentam utilizar de técnicas até comportamentais para fazer aquela criança se adequar ao gênero que ela nasceu. E a Tamires conta tudo, tudo aqui. E a Tamires, assim, é uma geração de mãe que vai realmente mudar a história da nossa comunidade, porque ela já conversa muito com a Agatha. A Agatha teve alguns processos de tentar iniciar uma certa disforia de querer não ter o pênis, e ela falou, olha, filha, você é uma mulher de pipi. Assim como tem mulher de pepeca, você é uma mulher de pipi, e existe também homem de pepeca, e tá tudo bem. E ela diz que se um dia a Agatha quiser fazer alguma modificação corporal, que tá tudo bem, a decisão é da Agatha, mas se ela não quiser, isso não vai fazer da Agatha menos mulher trans do que ela é. Então eu acho isso incrível para uma mãe e para nossa geração, porque a Tamira está fazendo história realmente e acolhendo essa criança. É uma mãe que, assim, toda a nossa comunidade deveria ter. Eu tenho orgulho demais da Tamira, demais mesmo. Legal. Eu também. E ela é jovem, né? Acho que ela tem 35, acho no máximo, né? A Tamira, ela é bem tinha aqui. Tu tens aula agora, né? Pra gente Tenho, poder mas fechar. posso responder. Uhum. Ângelo, qual o papel da sua análise pessoal no seu processo? Nossa, ótima pergunta. Antes da pandemia, eu estava em processo analítico mesmo de van, há 7 anos já,
com um profissional cis, hétero, branco. Ele me ajudou muito na saída do armário de orientação sexual. Mas quando começaram a ver as minhas questões de transexualidade, eu não conseguia falar com ele, assim, não consegui, né? Ali já não estava mais sendo espaço e eu senti necessidade de estar em terapia com alguém que fosse também trans, para ter essa identificação exatamente porque eu estava ainda me julgando muito, achando que era uma patologia, que eu era estranho, que estava acontecendo, será que era moda? Porque agora as pessoas falam assim, né? Agora que a gente está tendo muita visibilidade, muitas pessoas vêm com o discurso de, isso é moda. Muita gente vai desistir disso no meio do processo. E tá tudo bem se as pessoas quiserem desistir no meio do processo. Ninguém é obrigado a nada. Mas não é moda, a gente está tendo maior visibilidade para poder falar. E aí, eu descobri um trans não binário, né? Uma pessoa maravilhosa, e a gente faz terapia online. Então, agora eu voltei pro olho a olho, digamos assim, porque eu até então estava no divã. Mas está sendo uma pessoa muito importante para mim, porque ele fala muito da importância de eu entender quais são as minhas disforias, em que momentos eu sofro violência, transfobia, porque eu estou tendo que aprender. Eu não percebia que alguns comportamentos e falas dos outros me violentavam. Então, agora que eu estou entendendo desse lugar que eu estou partindo, né? Então, por exemplo, se eu saio para um lugar e uma pessoa me apresenta como, esse é meu amigo, Ângelo, e alguém vai lá e repete, ou então vai lá e continua falando o pronome feminino, eu tenho que saber como me portar naquele momento. Eu vou ter que falar, não, licença, é pronome masculino, ou então eu vou simplesmente levantar e sair. Estou tendo que aprender a me comportar no meio e aí ter uma terapia com uma pessoa trans que entende a minha vivência, porque também passa por uma vivência semelhante, foi o que mais me ajudou nesse momento. E muito também grupo de psicoterapia, gente. Tá fazendo muita diferença na minha vida. Tem um grupo terapêutico de pessoas com a mesma demanda, no mesmo recorte, assim, de história de vida. Eu terminei de participar de um grupo que a gente ficou 4 meses, que é o grupo Travessia, agora que eu tô entrando como terapeuta também. Mas lá é muito legal, porque todo mundo começou meio que o processo junto de hormonoterapia, a gente falando das mesmas angústias, de pronome, de contar para a família, como é que é no trabalho. E isso mostra que você não está sozinho. E é legal porque os terapeutas são trans e são pessoas que já transicionaram, já têm uma passabilidade, você olha eles com uma admiração, né? Você fala, caraca, eu quero chegar um dia lá, eu posso ser essa pessoa também, que também é psicólogo, que também me representa. Então, terapia é essencial no processo. Eu acho que não pode deixar de existir, né? Tem que ter Com mesmo. certeza. É um local de Amigo, identificação e de pertencimento, né? sim, faz diferença no Exato. processo, né? Eu vivenciei um pouco na clínica esse semestre, até no semestre passado, eu apresentei para a turma um pouco sobre saúde mental na população LGBT e a galera chegava e falava, mas eu tenho medo, se eu falar alguma coisa errada, se eu ser preconceito, dizer, gente, vocês querem o quê? Vão estudar, não tem outra forma. Que é o quê? Eu vou lá e vou te ensinar para tu não ser preconceituoso ou entender tudo sobre a população LGBT. Não, vai ralar, vai estudar. Assim como tu estuda sobre ansiedade, depressão, vai estudar sobre as questões LGBT. E se não souber, pergunta. Mas o mínimo tu precisa saber, né? Aí coloca a gente no lugar de porque tu estuda sexualidade e gênero, tu é especialista disso. Gente, tu estuda sobre ansiedade e depressão como se a sexualidade e o gênero não afetassem nisso. Uma pessoa heterossexual que também tem um gênero e uma sexualidade, eu fico puto com isso. Eu fico, assim, ó, Então, indignado. Indignado. eu já ouvi psicólogos falando que não vão estudar sexualidade e gênero porque eles não trabalham com isso. Uhum. Tipo, Gente, como como não? assim? Atravessa o tempo todo, né, da O vida da tempo todo. pessoa. Não, e Esse aí é pessoal tem... engraçado porque eu acho que muitos terapeutas entram num lugar assim. O paciente é trans, ele sabe, então ele vai me explicar. Gente, não façam isso. O paciente não Uhum. vai querer ficar, tem paciente. Eles falam assim, cara, eu não quero ser palestrinha, sabe? Às vezes a gente não Uhum. tá afim. Eu gosto de ensinar, eu gosto de educar, mas até na minha análise, né, na minha terapia, eu precisei de alguém que já soubesse pelo menos do básico, porque Uhum. senão eu ia estar dando aula, eu ia estar dando consultoria, eu não queria, né? Então, é isso que o tio falou. Eu acho que o mínimo é você estudar. E se você tiver medo, pergunta para a pessoa. Você se descobriu trans. Vamos supor que ela se descubra, ele se descubra durante o processo de terapia. Então, como é que você quer que eu te chame agora? Qual o pronome que você se identifica? Você quer testar, não quer testar? Eu acho legal a terapia ser um ambiente de Uhum. teste desse pronome. Porque eu comecei minha transição assim.
Então eu falei para uma pessoa que eu tava saindo, eu acho que eu me identifico como homem trans. Aí ela falou, então eu posso te chamar no masculino? Eu falei, pode, eu quero ver como eu me sinto. Ela, tá bom. Aí um dia a gente saiu com os amigos dela, já te apresentei como ele. E ali eu comecei a ter a experiência social de ver se eu gostava, se eu me identificava. Então é importante também a terapia ser esse lugar, sabe, seguro. Do terapeuta estar ali falando o pronome e o paciente ouvindo para ver se faz sentido para ele. Então é bom, é o mínimo, todo mundo tem que saber mesmo, de fato. É isso. Acho que bom. Não sei se o pessoal ainda tem alguma pergunta, porque o Ângelo tem aula agora da pós, então a gente já vai finalizando aí. Eu queria só aproveitar, né? Indiquei esses 2 livros, né? A gente indicou Bem Criança Trans, que eu acho ótimo. Pro básico, gente, que é o Thiago até que me indicou, é o livro Terapia Afirmativa, né? O mínimo que vocês têm que ler é esse livro, tem PDF, é muito tranquilo achar. Claro que ele não foca muito na questão trans, então eu estou com uma vontade de escrever um livro de estilo terapia afirmativa para o público trans. Então, Tia, a gente vai conversar Escreva, depois. queremos. Isso, esse daí, perfeito. Então, essa é outra leitura que a gente tem que fazer. Eu quero indicar um site de livros, que é onde eu comprei esses livros que eu indiquei, que chama Queer. Queer. Nossa, maravilhoso, é o melhor site que você quer comprar tudo. É muito difícil, porque, meu Deus, eu quero dinheiro, mas é perfeito. Você ia mostrar outro livro? Do mesmo autor do Terapia Afirmativa, tem Muito Além do Arco-Íris, que é os estudos de caso de homens que ele atende. Que Que ele legal, não fala mais homens conhecia. gays, né? Aham, é muito legal. Estudos de caso mesmo, de relatos reais. Gostei demais. Vou querer comprar esse. E aí eu indico para vocês o meu Instagram, Transnomono, e o meu podcast, que também é Transnomono. E o meu podcast, eu estou fazendo o seguinte, eu estou falando, cada mês da minha transição hormonal, eu faço um áudio, né, um podcast falando. Então, se vocês têm dúvidas, se vocês têm curiosidade de saber o que a testosterona faz com o corpo que é biologicamente tido como feminino, lá vocês podem matar toda a curiosidade. Vocês não precisam ficar perguntando para ninguém que se sinta invadido. Vai lá e escuta o meu podcast, né? Então, já falei da minha transição social, já falei do primeiro mês. Agora eu estou completando o segundo mês em T. Então, eu vou estar fazendo sempre uma vez por mês. Eu falo lá o que está modificando no meu corpo, o que eu percebo de socialmente o que está modificando, emocionalmente o que está pegando para mim naquele mês. Então, assim, é bem da minha vida pessoal mesmo, um diário. Quem quiser acompanhar minha transição é só seguir lá no Spotify. É isso. Sigam lá, hein, pessoal. É isso. Maravilha. Tiago, você quer deixar também alguma indicação, deixar o seu arroba para o pessoal te seguir? O pessoal que quiser seguir, é só clicar ali em cima, consegue já seguir a gente direto no Instagram. As indicações são essas, assim, a base para poder entender um pouco sobre as questões LGBT, né? Agora não me vem nada em mente. Mas eu quero já aproveitar para agradecer o Ângelo, que a gente é amigo aí de longa data e poder estar junto. A gente já fez outras lives, então a gente está sempre aí trocando e acompanhando o processo um do outro. Agradecer o Bruno também, né? Que a gente está junto aí nessa caminhada e agora como monitor da Fratelli, esse monitor aí maravilhoso. E o pessoal acompanhe, né? O podcast do Ângelo, acompanhe o Instagram, que com certeza vocês vão estar aprendendo muito. O Instagram dele é muito bom lá, tem vários conteúdos. Isso, lá também eu falo de não monogamia, para quem tem curiosidade também falo bastante. Gente, eu faço até live com os meus afetos, para vocês terem noção. Até meus afetos vocês já podem conhecer. Um Big Brother do Ângelo, maravilhoso. Exatamente. Adorei, adorei. Gente, eu quero indicar só mais uma coisa que a gente falou hoje de RuPaul Drag Race. Eu acho que o RuPaul vai muito além da cultura drag. Ele mostra muito da realidade da população LGBTQIAP+. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, assista, porque sempre no Workroom as drags estão conversando sobre as suas vivências, sobre as suas subjetividades, sobre as violências sofridas, e você acaba aprendendo muito, muito, muito mesmo lá também. E quero agradecer a todos que participaram, o tempo do Ângelo, do Thiago. É sempre muito bom ter companhia de pessoas como vocês, para que a gente possa se inspirar por uma psicologia mais afirmativa. Então, para mim, como estudante, é gratificante demais essa oportunidade. Agradecer ao Instituto Fratelli por disponibilizar esse espaço para a gente também. E a quem acompanhou a gente até aqui, que foi muito importante contar com vocês aqui também. Obrigado, gente.
Sim, com certeza. Obrigada demais, galera. Tamo junto aí. Se precisar, me chama mais vezes. Eu sempre Por topo favor. lives. Nossa, Tá será um certo. prazer imenso receber vocês novamente. Tchau, Obrigadão, gente. gente. Boa noite. E Boa cuidem. Até a noite. próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.